A integridade tem muito a ver com a santidade. Santidade é a separação. E Cristo buscou muito isso nos seus discípulos. Não sei se vocês notaram, mas por muitas vezes eles, vem para cá, vamos nos afastar um pouco. Vamos nos afastar para orar. Jesus mesmo se afastava para orar. O que eu estou passando para vocês, gente, que é uma sacada muito legal que Jesus deu para a gente, que Deus nos ensinou, gente. Algo muito lindo que Ele nos ensinou. Nós devemos ter no nosso hábito um momento de retirada para nossa avaliação. Avaliar o quão íntegro nós estamos sendo. A palavra integridade, ela deriva do íntegro. Íntegro é por inteiro. Íntegro é total. Você está sendo total naquilo que faz. É isso que Cristo quer dizer aqui para a gente, quer ensinar para a gente. Você é inteiro naquilo que você está fazendo. Aquilo que você faz, você acredita. Aquilo que você entrega com o melhor do teu coração. Aquele a quem você ama, aquela a quem você ama, você está buscando se entregar de todo o coração, por inteiro. Porque às vezes a gente não consegue mais até se entregar por inteiro. Às vezes o mundo nos machuca, o mundo nos fere, pessoas nos machucam, pessoas nos ferem, muitas vezes deixando com que a gente não faça com toda a integridade, não faça com todo o coração. Mas o que Cristo está mandando para ti hoje, Jesus Cristo está trazendo uma mensagem para você hoje. Ele está dizendo: filho, filha, eu te quero por inteiro, eu te quero por inteira. Eu quero o teu coração todo voltado para mim, com integridade, ou seja, com toda a santidade. Santidade é separação, separada por inteiro, separado por inteiro para mim. É claro que a gente está no mundo, gente, a gente está no mundo, a gente vive no mundo, então a gente tem que estar aqui no mundo, nós temos que estar no mundo, mas não podemos ser guiados por ele, nós temos que ser guiados pela integridade da nossa fé, da nossa vontade em estar com Deus. Por exemplo, eu não vou orar porque eu tenho que orar, eu vou orar porque eu não vejo a hora de estar junto com meu Deus, de estar conversando com Ele, de estar falando com Ele, de estar olhando para Ele, de estar estudando Ele, entendendo Ele aqui. Está entendendo isso? Integridade é inteireza de coração. Teve um caso aqui, que é lá em Daniel capítulo 6, aonde ele é provado de uma forma muito grande ali. Ele é provado no momento em que eles acusam, eles montam uma lei que você não pode se dobrar diante de nenhum Deus, sabendo que Daniel orava e se dobrava diante de Deus. Então pegaram ele na lei e o condenaram à morte. O condenaram à morte, porque ele ia para uma cova de leões. Mas em tudo aquilo, ele não deixou de ter integridade com Deus. Ou seja, me dobro diante de Deus, me dobro. Tem lei que diz que eu não posso me dobrar mais diante de Deus, então eu vou contra esta lei, porque esta lei não me deixa ser íntegro. Integridade tem muito a ver a não abrir mão daquilo que você considera correto. Integridade é não abrir mão daquilo que você considera correto. Uma coisa muito interessante. Eles filmaram um rapaz andando e ele fazia que caía do bolso dele uma carteira. E um outro caso, ele deixava um celular assim, esquecia e saía. E você via pessoas que pegavam e escondiam. E ficava quieto. Aí ele falava que tinha uma câmera filmando, a pessoa dava. Tinha gente que bateu no olho dele, que o olho dele ficou todo inchado, porque bateu nele, porque ele tinha feito aquilo. E teve casos de casais em que, num caso, a mulher pegava e escondia e o homem brigava com ela e tirava da mão dela e lá devolvia para a pessoa. E no outro em que o cara
pegava e escondia, ela tirava da mão dele, brigava com ele e levava para a pessoa. Você sabe o que deu para notar ali? Que às vezes você tem duas pessoas juntas com valores de integridade diferentes. Você via lá um casal bonitinho, de mãozinhas dadas, se beijando ali bonitinho. Nossa, um casal lindo. Só que quando tem a oportunidade de roubar, rouba, e o outro não, e a outra não, e vice-versa. Teve um caso que a menina pegou, virou a cara para ele, não quis falar mais com ele, ficou lá emburrada. Por que ele devolveu a carteira para o outro? Integridade é você ser inteiro com seus valores, princípios que você não abre mão. Deus está falando isso para você, provavelmente, ou porque você está passando por um momento que vai precisar de tomar decisões, ou vai passar por momentos que você vai ter que tomar decisões. Nós estamos entrando agora num campo em que qual é o vetor, qual é a régua que você tem que vai definir para você o seu padrão de comportamento. Nós falamos sobre fé, nós falamos sobre esforço em fazer, agora é a qualidade do que se faz. Você que tem acompanhado esses estudos de sábado, você está vendo que cada vez está apertando um pouquinho mais. É como se Cristo nos colocasse num curso, né, um curso de aperfeiçoamento de discípulos. É como se ele chegasse: filhos, olha, cada sábado eu vou falar para vocês como é uma vida cristã. Quem quiser seguir, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que tem braço para fazer, faça. E é isso que Jesus tem nos ensinado. Daniel, quando ele não abriu mão de dobrar o joelho, o que aconteceu com ele? Aqueles sátrapas, né, que eram os governadores ali daquelas regiões, o acusaram. O próprio rei ficou sentido, porque ele não podia voltar atrás. Ele não dormiu durante a noite, de tristeza no coração, porque ele tinha caído na trama maligna daquelas pessoas. Saiba que muitas vezes tem pessoas tentando tramar contra a tua vida, às vezes tem espíritos tentando tramar contra as nossas vidas, mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo sobre nós, nós temos a presença de Deus sobre nós, e nós temos anjos que guardam a gente também, que nos livram de muitas coisas. E Daniel ficou firme, teve que ser condenado, teve que ser lançado na cova dos leões. Os anjos do Senhor acompanharam Daniel, não permitiram que os leões avançassem sobre ele, porque o Senhor tem poder sobre toda a natureza. E quando o rei chega no outro dia, logo de manhã cedo, acorda, vai lá: Daniel, por acaso o teu Deus conseguiu te livrar? Por acaso o teu Deus te deixou sobreviver? E Daniel: oh, vive o Senhor para sempre, porque o Senhor veio aqui, os seus anjos fecharam a boca dos leões. E aí ele mandou todos aqueles que condenaram Daniel, lançou eles e suas famílias dentro da cova dos leões, porque ele percebeu que tramaram contra a vida dele, e o Senhor o honrou. Profeticamente eu quero dizer sobre a tua vida, você que teve a oportunidade de estar aqui ouvindo, receba essa palavra profética sobre a sua vida. Você vai ter momentos para tomar uma decisão, o que seguir, o que fazer, seguir à direita, seguir à esquerda, fazer ou não fazer, dizer sim ou dizer não. E o Espírito Santo manda te dizer: tome tua posição íntegra, toma uma posição de integridade, seja fiel ao princípio que esteja na palavra de Deus, e o Senhor vai suprir, e o Senhor vai te recompensar pelas decisões que você tomar com os princípios baseados na palavra de Deus. Escreve o que eu estou te dizendo, porque é uma palavra profética para esta semana. Se você tomar as decisões corretas pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor te abençoará, o Senhor te livrará, o Senhor te colocará acima e não abaixo. Palavra profética do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e o Senhor seja contigo. E assim, gente, quando a gente viu isso aqui acontecer, tem uma frase bastante interessante que diz assim: a integridade sem conhecimento, ela é frágil, às vezes até inútil.
Ou seja, você ser íntegro, mas íntegro a quê? Você não conhece, você não entende a palavra, não conhece a palavra, não busca a palavra, não entende o que o Senhor está querendo, então você é íntegro com base no que você acha certo. Então às vezes fica frágil isso, porque não tem uma sustentação bíblica, uma sustentação da palavra de Deus. Muitas vezes você está lá e não sente, ou seja, é íntegro, mas não tem o conhecimento. E outra, ter conhecimento sem integridade é perigoso, porque há pessoas que são inteligentes, são espertas, mas não têm ética, não tem valores, não tem princípios, então vai fazer de qualquer jeito. E aí o que acontece? Não sai bem feito. Então nós temos que ter integridade com conhecimento. Integridade, escutando a palavra de Deus, entendendo o que Deus... E outra coisa, gente, tem gente que às vezes até uma vez a pessoa falou, mano, você não se cansa não de ficar sempre pregando a Bíblia, sempre lendo a Bíblia, você não se cansa não? E geralmente eu respondo assim, cara, eu vou passar a eternidade com Deus. Eu vou passar a eternidade ouvindo Deus. Eu vou passar a eternidade, se possível, do ladinho dele, mais perto possível. Enquanto eu não estou lá, eu vou vivendo isso aqui. Eu quero viver isso aqui. Porque eu ouvindo e crendo e lendo e estudando a palavra dele diariamente, eu me sinto mais próximo dele, ele próximo de mim, e a nossa convivência é por proximidade, a nossa convivência é por querer estar juntos, a nossa convivência é por não querer estar separado. Então é isso que nos traz o conhecimento com a integridade. Eu entender a vontade de Deus e eu ter meus princípios baseados nessa vontade, porque as minhas decisões começam a ser tomadas com base nesse conhecimento que se tem. Deu para entender isso, gente? É importante, porque senão muita gente fala, eu sou íntegro, eu cumpro direito, mas cumpre o quê? Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia recostara também ao seu peito, o qual dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Sabe de quem ele está falando? Pedro aqui está falando de João. Jesus já tinha ressuscitado, né? E aí Pedro estava conversando lá com Jesus, aí Pedro olhou, virou e viu lá João, né? O que escreveu o Evangelho, por isso que isso aqui está nesse Evangelho. Aí Pedro viu João e disse assim para Jesus, Jesus, o que será feito deste aí? Na realidade a pergunta de Pedro é, já que o Senhor é tão próximo dele, já que o Senhor é tão querido com ele, o que vai ser dele? Aí Jesus respondeu, se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que é que te importa? Me segue tu e deixa ele. Você sabe o que isso quer dizer? Se você for ler com calma e entender o movimento que Deus estava tendo ali, aconteceu o seguinte, Pedro estava recebendo instruções, os discípulos estavam recebendo instruções, aí Pedro quis saber da vida do outro. Pedro quis se meter no ministério do outro. Pedro quis entender o que eu vou ter, o que ele vai ter. Jesus, como é que vai ser a divisão aqui? Sabe o que é isso? É quando um quer o que o outro tem, ou um não quer que o outro tenha mais do que ele tem. Sabe esse detalhe? Porque o Espírito Santo não tinha descido ainda sobre Pedro. O Espírito Santo já tinha revelado algo para Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus, mas não tinha descido no Pentecostes sobre Pedro. Depois que Pedro recebeu o Espírito Santo e foi tratado, ele mudou completamente. Mas Pedro ali era muito estourado, muito explosivo. Ele lutava pelas coisas. Eu que tenho que ser o primeiro. O que vai ser desse aí do seu queridinho? Em outras palavras mestre, o que vai fazer para o teu queridinho aí? E Jesus, na linguagem de hoje, falou, Pedro, fica na tua. Se ele tem que ser abençoado, se eu fizer ele nunca morrer, o problema é meu com ele, você não tem nada a ver com isso. Você que me segue, fique quieto. O que Jesus está nos ensinando aqui na integridade? A integridade, nossa decisão, tudo aquilo que a gente tem como padrão, como princípio, independe dos outros, independe da vida dos outros.
Eu já vi muita gente falando, fulano de tal faz assim, eu também vou fazer. Ou fulano de tal faz assim, eu vou fazer diferente. Meu querido, integridade é ser por inteiro por você. Independente de outras pessoas e independente de circunstâncias. Porque muitas vezes as pessoas tentam se provar, né? Provar a si mesmo de que, eu vou fazer isso porque... E aí dá uma justificativa em fugir da integridade. Gente, não tem justificativa para fugir da integridade. Ou é integridade ou não é integridade. Ou é certo ou é errado. Teve um corredor espanhol que na final de uma maratona, naquele ano teve a maratona principal que teve, seria na Espanha. Olha que coincidência. Esse corredor, ele treinou como nunca para ganhar uma maratona na Espanha. Era o sonho da vida dele. E quando ele estava a poucos metros de chegar, ele estava em segundo lugar, ele viu que ele não alcançava mais. Se não me engano, eram quenianos que estavam à frente. Só que quando aquele corredor que estava à frente chegou num corredor que você tem antes da linha de chegada, ele achou que tinha chegado e reduziu a passada, fazendo com que o espanhol chegasse. O espanhol chegou e podia ultrapassar ele, porque ele se distraiu e achou que tinha chegado, mas não tinha. Mas o espanhol, ao invés de ultrapassar ele e ser campeão daquela maratona na Espanha, ele deu uma empurradinha, assim, sabe, uma empurradinha no corredor, vai, cara, vai que você não passou ainda. E aí ele percebeu que não tinha passado, aí ele passou, e aí ele cumprimentou o segundo lugar, como que, obrigado, você me fez ganhar a maratona, que senão eu ia perder. E aí sabe o que aconteceu? Os jornalistas chegaram para ele e disse assim, rapaz, por que você fez isso? Ele olhou e falou, fiz o quê? Por que você não ganhou? Eu falei, não ganhou é porque é ele que ganhou. Não, você deixou ele ganhar. Não, ele ia ganhar. Mas ele estava distraído. Ele falou, qual a vantagem da minha vitória? Se eu for vencedor numa distração dele. Ele ganhou, é dele a vitória. Eu sei que ele fecha esse diálogo com o jornalista, dizendo assim, se eu ganhasse desse jeito, que honra eu teria? O que eu ia dizer para minha mãe? Porque a mãe, né, é algo que você não tem como. Se você chegar para a tua mãe, dizem, né, que ética é aquilo que você faz e que você pode contar na tua mesa, na mesa da tua família. Se você tem alguma coisa que está fazendo que não pode falar a todos, aquilo não é ética e aquilo não pode ter integridade. Cristo quer dar um prumo para a sua, para a minha vida de integridade. Fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer o que é justo, fazer o que é digno, fazer o que é santo, fazer o que é perfeito, fazer o que é a vontade de Deus. E profeticamente o Senhor nos disse e nos instruiu que se assim procedermos, as bênçãos do reino virá sobre as nossas vidas. Tome a melhor decisão, tome o melhor caminho, busque conhecimento na palavra para entender o que é certo, o que é errado. Porque aquilo que é duvidoso não vem da parte de Deus. O Senhor vai te ensinar, o Senhor vai te orientar, o Senhor vai te instruir, o Senhor vai até movimentar anjos para colocar você no caminho, para colocar você no prumo. Ele vai permitir situações acontecerem e vai travar algumas situações para não acontecerem, para que você possa ter um direcionamento, inclusive durante esta semana, de bênção. Esta semana será uma semana de bênção na tua vida, pelas decisões corretas que você vai tomar. Ponha um prumo. Mas às vezes é difícil, porque é onde eu trabalho, porque é aquilo que eu vivo, porque é onde que eu ando, porque com as pessoas que eu... Então, meu querido, dobra joelho, ora mais, jejua mais, segura aí, porque esta semana vai ser uma semana de muita decisão que você vai ter que tomar. Ande na integridade, ande na santidade, ande na limpeza do coração, separado para Deus. E a bênção de Deus nesta semana se fará de uma forma estupenda, diferente, maravilhosa, estrondosa sobre a tua vida. Palavra do Senhor se cumpra em ti, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua orientação. E a partir de agora, depois da fé e do nosso esforço,
entramos no momento de retidão. Como te servir, como se separar para ti, como fazer as coisas conforme a tua vontade. Ensina o teu povo, abençoa o teu povo e faz cumprir essa palavra profética de que aquele que for íntegro terá a bênção de Deus ainda nesta semana. É o que eu te peço no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a vocês todos. Sábado que vem nós temos aqui na sequência, sábado que vem nós temos o obreiro aprovado. Oh meu Deus, o fruto do Espírito. Quem quiser já vai vendo lá 2 Timóteo, já vai dando uma lidinha em 2 Timóteo 2 e você já vai começar a se preparar para a semana que vem. E eu tenho certeza, você que tem acompanhado e não tem perdido os sábados aí, você está sendo provado por Deus e está sendo aprovado por Deus, sendo um líder, sendo alguém de ponta, sendo alguém que está se preparando para algo lá em cima, algo que vai acontecer. Se prepara, gente, se prepara, porque em breve o Senhor voltará, em breve o Senhor virá e você vai trabalhar no reino. Você não vai ficar lá numa rede, numa praia, descansando e tomando água de coco, tenho certeza. Eu sei que você vai ter que trabalhar e vai trabalhar com base naquilo que realizou aqui na terra. Então que você, nesses sábados, vocês que estão se preparando, se capacitando, são 25 sábados que a gente vai estar aqui fechando, e tenho certeza que você não vai ser mais a mesma pessoa. É só estar firme com o Senhor, que o Senhor te abençoará. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração e fique com o meu abraço carinhoso, lembrando que Bíblia na íntegra leva a palavra de Deus aos 4 cantos da terra e você faz parte disso. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida dos meus irmãos aqui presentes e de toda a sua família e de todos aqueles que estiverem vendo esta palavra. Recebam em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém.